Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula de hoje. Aula 22, com o objeto de conhecimento, dissertação escolar, com detalhamento, redação do Enem. Vocês provavelmente têm curiosidade para saber como escrever uma redação do Enem, o que eu preciso, quais são os elementos importantes. Vamos descobrir tudo isso na nossa aula, então vamos a ela. Quando você ouve redação do Enem, provavelmente já bate aquela preocupação, você fica pensando, como eu posso escrever bem? E se eu tiver problemas gramaticais, será que eu vou tirar 0? Bom, é importante dizer que o Enem tem critérios muito estabelecidos que buscam ser cada vez mais objetivos, o que significa que o seu corretor geralmente tem uma base para ter uma noção da sua nota numa correção muito grande, como é a do Enem, né? E a gramática não é o único elemento avaliado numa redação do Enem. Existem muitos tópicos, muitas informações que vocês precisam colocar e que a gramática, por exemplo, é apenas parte daquela nota. Ter uma gramática não muito satisfatória não necessariamente significa uma nota ruim, mas é preciso saber de todos esses aspectos para você poder compor uma redação que seja interessante. Bora dar uma olhadinha então nas competências do Enem. O que o Enem quer de você? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio vai testar suas capacidades, entre elas, todas essas competências, são 5 competências, cada uma responsável por um aspecto da sua redação. Na competência 1, então, eu tenho a ideia de demonstrar domínios da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É aqui que entra a norma culta, é aqui que entra uma gramática adequada a um contexto formal, que é uma redação do Enem. Isso diz respeito, então, apenas a 1/5 da sua nota. Apenas 200 pontos estão comprometidos com a gramática. Apenas 200 não, né? 200 é bastante coisa, mas ainda assim diz respeito a 1/5 da prova, não é toda ela. Lá na competência 2, você tem que mostrar que compreendeu a proposta de redação e deve aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, nós temos aqui 2 vertentes. A primeira delas é mostrar que você compreende o gênero dissertativo, o tipo dissertativo argumentativo, no gênero redação do Enem. E prosa, perfeito? A outra é você mostrar que conhece do tema. Então, aplicar esses conceitos de várias áreas do conhecimento, mostrar que você tem referências sobre o tema, que você já leu em jornais, em revista, ou assistiu filmes, séries que tem a ver com aquele tema e consiga desenvolvê-lo. Na competência 3, nós temos a parte estrutural. Então, é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aqui que você vai mostrar que, se você deu alguma informação, você vai desenvolver essa informação, mostrar que ela embasa de fato o argumento que você está apresentando para a defesa daquele ponto de vista sobre determinado tema. A gente vai falar um pouquinho sobre tema. Continuando, a nossa competência 4 mostra que você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É aqui que entram, por exemplo, conectivos, que mostram que você consegue desenvolver o seu texto utilizando conjunções, marcadores textuais que fazem com que o seu texto apresente uma progressão. E lá na competência 5, você precisa elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Porque o Enem também quer de você, geralmente ele pede que você elabore essa proposta de intervenção. É algo, uma solução, mesmo que seja uma solução que seja considerada simples, mas é uma solução que você apresenta. A gente vai ver que ela precisa de determinados elementos para que alcance a nota máximo. Então, nós temos 5 competências. São 5 elementos, 5 critérios que o Exame Nacional do Ensino Médio pede na sua redação. Se você consegue alcançar a nota máxima em todos esses critérios, o que por si só já é bastante difícil, você consegue a tão célebre nota 1000.
E ao contrário do que as pessoas pensam, não é tão fácil tirar 0 no Enem, não é tão fácil fugir ao tema. A gente vai ver como isso funciona. Mas antes, bora pensar aqui na questão da estrutura da prova. Observem comigo essa folha, que é a folha de redação do Enem. Se você nunca viu uma folha de redação do Enem, está aqui a nossa folha de redação. Ela marca ali as 30 linhas, que é o máximo de linhas que você tem. Para alguns parece muito, para alguns parece pouco, mas nós temos aí as 30 linhas em que você precisa desenvolver sobre determinado tema. Percebam que nós temos ali a numeração, não é onde você vai começar o seu texto. Pode parecer uma dúvida boba, mas não, muitas pessoas até começam em cima dos números. Não, nós temos o espaço em branco em que você precisa estruturar a sua redação em linhas, em parágrafos, todas bem delimitadas. E como eu falei para vocês, não é muito fácil tirar 0 na redação. Mas às vezes um erro bobo também pode fazer com que você tire 0, que tem a ver com coisas que nem sempre dizem para você. Estão sim na cartilha do Enem, que nem todas as pessoas têm acesso ou buscam o acesso desse documento, mas é importante que a gente saiba justamente para não pecar nesses elementos simples e que podem ser evitados. Então observem comigo as razões para o 0 no Enem. Você pode tirar 0 no Enem se você fugir totalmente ao tema. Então, digamos que nós temos uma redação sobre os problemas da inteligência artificial. E você escreve uma redação sobre o último jogo do Vasco. Você está fugindo totalmente do tema do Enem. Eu estou usando um exemplo que parece absurdo, mas não é tão absurdo. Às vezes as pessoas estão um pouco cansadas, elas não querem fazer aquilo e acabam fazendo esse tipo de coisa. Ou então você foge totalmente ao tema, confundindo com uma frase temática que também está na prova. Então você pode ter alguém escrevendo sobre uma letra de uma música que ela acreditou que fosse o tema. Então é muito importante que você saiba como é uma folha da redação, como é pedido essa redação, onde você vai encontrar para que você não se confunda e tenha essa fuga total ao tema. Eventualmente, você pode ter outros problemas que vão diminuir a sua nota, como você precisa falar sobre os malefícios da inteligência artificial, vamos dizer assim, mas você só fala de inteligência artificial para falar, por exemplo, sobre ChatGPT e não fala sobre malefícios. Então, você esbarrou ali no assunto, mas não desenvolveu direito o tema, e isso pode, eventualmente, baixar a sua nota. Bora ver as outras situações que levam a nota 0. Lá na 2, então, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Você tem uma estrutura dissertativa argumentativa que tem ali parágrafos, linhas que buscam, você precisa apresentar uma ideia sobre o tema, você precisa apresentar a argumentação. Muitas vezes o problema das pessoas os problemas são, você escreve o seu texto no formato de um poema. Acredite, acontece. Muitas vezes a pessoa confunde esse gênero textual, ou tipo textual, com alguma coisa que ele viu nos textos base e acha que tem que ser escrito assim. Ou muitas vezes as pessoas contam uma história que tem a ver com o tema, que já vai para o tipo narrativo. E isso é um problema que faz com que você fuja totalmente do que foi pedido. Vamos observar as outras razões? Então, se tiver até 7 linhas escritas, é considerado texto insuficiente. Você escreveu pouco. Você só escreveu 7 linhas, não alcançou o mínimo que você precisa. Claro que você não quer escrever só um texto de 8 linhas. Em 8 linhas você provavelmente não vai conseguir desenvolver bem a sua ideia. Então, texto insuficiente, até 7 linhas escritas. Quando você faz cópia integral de textos da prova de redação, ou do caderno de questões. Nós temos textos base que servem para te auxiliar. Muitas vezes as pessoas não têm muita ideia do que escrever sobre aquele tema e elas copiam o texto. Também leva a nota 0. A gente tem ali algo marcado, né, impropérios, quando você usa, por exemplo, palavras de baixo calão. Desenhos. Você faz um desenho na sua prova. Isso também é um problema. Ah, professor, mas ninguém é tão distraído a ponto de fazer um desenho na sua prova. Pode acontecer, por exemplo, de alguém colocar um coração como se fosse um pingo de i. Não pode. Você não pode fazer desenho algum na sua prova. Tem gente que anula de forma proposital, passa um X na prova, ou em qualquer parte da folha da redação, você vai fazer aí esse tipo de atitude. Lá na 6,
Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Às vezes as pessoas usam a folha de redação como um rascunho da prova de matemática. Acontece, você colocou um monte de números aleatórios e isso também fez com que você tirasse 0. Nós temos lá a parte deliberadamente desconectada do tema proposto, que acontece da pessoa escrever 3 parágrafos sobre a redação, mas tem um 4º parágrafo ali no meio que tem uma receita de miojo. E isso faz com que também você tire 0. Já aconteceu de colocar o hino do Palmeiras. Então, basicamente, você está ali testando a paciência do seu corretor, ou então querendo testar o Exame Nacional do Ensino Médio, e isso vai levar também a nota 0, perfeito? Continuando, a gente tem ali a assinatura, o nome, o apelido, codinome ou rubrica fora do local. Você não pode se identificar na sua prova do Enem. Às vezes você escreve, parece que para dar credibilidade você coloca o seu nome lá no fim. Isso também leva a nota 0. Não escreva o seu nome na folha de redação. Tem espaço apropriado para isso na prova. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. A gente sabe que o Brasil recebe muitos imigrantes e às vezes esses imigrantes escrevem na sua língua nativa. Muito comum ver textos em espanhol. Não, o texto tem que ser em língua portuguesa. Ou a folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha, quando basicamente você não escreve nada na sua prova. Então percebam que são algumas situações que parecem muito bobas, que você pensa, nossa, quem faria isso? Mas acontece, às vezes, porque a pessoa está cansada, está distraída. É muito importante ter cuidado, perfeito? Bora agora analisar cada uma das competências, ver o que elas pedem e alguns exemplos. Observem comigo. A primeira competência, falei para vocês, que é esse domínio da escrita formal da língua portuguesa, é o seu conhecimento de gramática, de pontuação, que você consegue escrever as palavras como elas devem ser escritas, que você sabe usar vírgula, ponto. Então é avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Às vezes as pessoas escrevem nomes de países, cidades em letra minúscula, isso também é penalizado. E separação silábica, quando você chega ali no final da linha e separa as sílabas de forma incorreta. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Então tudo que tem a ver basicamente com gramática é na competência 1. Muito importante a gente estar atento a esses aspectos para não se confundir, para achar que isso não vai ser penalizado. É importante você conhecer a língua portuguesa. Isso vai fazer com que a sua nota aumente. Você pode alcançar até 200 pontos. Acompanhe comigo a tabela. Cada competência, então, vai valer 200 pontos no máximo. Não significa que você vai tirar 200 pontos. Cada uma dessas descrições mostra como você alcança aquela pontuação. Para alcançar os 200 pontos, por exemplo, você precisa demonstrar excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Existe ali um limite do que você pode cometer de desvios. Então, desvios gramaticais ou de convenções de escrita, que são esses erros, serão aceitos somente como excepcionalidade, ou seja, um deslize aqui. E quando não caracterizarem reincidência, como se você cometesse o mesmo erro várias vezes. Já quando você chega em 160 pontos, você demonstra bom domínio, já não é um excelente domínio, né? Você tem poucos desvios, não são tantos, mas não o suficiente para alcançar a excelência. 120 você vai demonstrar esse domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, é a nota ali na média, né? 80 pontos você demonstra domínio insuficiente da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro, de convenção de escrita. O mínimo que você pode tirar pontuando são esses 40 pontos, que é quando você demonstra domínio precário da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados frequentes desvios gramaticais de escolha de registro, ou seja, é um texto bastante problemático. Mas ainda existe a nota 0 também. Você pode tirar 0 nessa competência, quando você demonstra total desconhecimento. Geralmente quem tira 0 aqui só falou sobre uma ou duas palavras que estavam ali no tema. Acontece muito, por exemplo, de pessoas que são surdas, não colocarem que precisam desse auxílio na prova e na hora da redação elas são avaliadas normalmente, estão analisadas como se fosse um ouvinte.
o que acaba descaracterizando um pouco. A gente sabe que para o surdo é muito mais difícil entender alguns conectivos e algumas coisas que os ouvintes conseguem. Não que eles não consigam, obviamente, mas é muito mais difícil e existem situações que o Enem agrega a essas pessoas, mas elas precisam apontar que precisam desse auxílio. Perfeito? Bora dar uma olhadinha então em desvios comuns que aparecem nas provas, nas nossas redações. Muitos desvios de concordância verbal e nominal, como nós fomos, acontece bastante, que obviamente para a linguagem coloquial, tudo bem, mas para a norma padrão portuguesa, isso é considerado desvio. Problemas de pontuação, você coloca uma vírgula quando não era para ter, ou esquece de colocar vírgula, o uso incorreto da crase, a regência verbal inadequada, a escolha de vocabulário. Lembro de uma situação em que a palavra era democracia e as pessoas confundiram democracia com ditadura, então acabaram utilizando as palavras erradas, que não eram adequadas. Esses são desvios comuns. Passando para a nossa competência de número 2, a gente tem aí o compreender o tema e não fugir do que é proposto. Lembrando que isso são textos diretamente do MEC, então ele mesmo já vai te dar esses auxílios sobre o que você precisa, tá bom? Então, a competência 2 avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias, ou seja, você tem que saber totalmente todas as palavras do tema, tudo que ele quer trazer para você problematizar, sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Nós temos essa tabela também, né, alcançando os 200 pontos, lembrando que são 5 competências, 5 vezes 200 dá a nota 1000, a nota máxima do Enem, da redação do Enem. Então, os 200 pontos desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, para alcançar os 200 pontos, você tem que mostrar que escreveu no texto dissertativo argumentativo, nesse tipo textual, e também você tem que mostrar que consegue pensar para além da prova, tem referências sobre aquele assunto, pode ser de livros, pode ser de revistas, jornais, filmes, séries, tudo aquilo que pode ser associado àquele tema. Já nos 160 pontos, tem uma argumentação consistente, apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. São as partes do texto, né, em que você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento e uma conclusão, consegue fazer isso de forma bem delimitada. Lá nos 120 pontos, o mediano, a gente tem esse desenvolver o tema por meio de argumentação previsível, ou seja, você vai dar argumentos que não fogem daqueles textos que estão na prova e vai apresentar esse domínio mediano também do texto dissertativo argumentativo. 80 pontos, desenvolve o tema recorrente à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio suficiente. Nos 40 pontos, apresenta o assunto tangenciando o tema, ou seja, você não tratou do texto do tema de forma completa. E o 0 ponto, ele já vai levar à fuga ao tema. Então, o mínimo que você pode tirar é 40, mas se você fugir totalmente ao tema, você tira 0 na redação inteira. Perfeito? Então, é muito importante que a gente tenha ciência de que quando você trata de um tema, aqui, para a segunda competência, você precisa saber tratar aquele tema de forma completa e associar referências para além dos textos bases. Observem comigo, então, uma proposta de redação. Como é que funciona, onde eu vou observá-lo. Eu tenho aqui o meu texto. Essa é uma folha de redação do Enem, tá? No caso aqui do Enem 2023, você vai encontrar essa folha. Lá em cima nós temos instruções para a redação. É muito importante que você leia direitinho essas instruções. Já tem algumas situações que caracterizam a nota 0. Tenho textos base. Esses textos são para você ter ideias para o que você vai escrever. Não significa que você vai copiar as coisas que estão escritas nesses textos, ou que você vai copiar as ideias. É só para despertar em você, para te contextualizar sobre o que o tema trata. E essa última parte aqui é bastante importante, tá bom? Muito importante. Proposta de redação, ver como está escrito aí. Nem tão grande, inclusive, por isso você tem que estar sempre atento.
Então eu tenho ali, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, a primeira informação que você tem, em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, então norma padrão, sobre o tema. Percebam que não tem destaque nenhum aqui, tá só entre aspas. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E encerra aspas, é esse que é o seu tema. Ele vai ser encontrado aqui onde está escrito proposta de redação. Por favor, vocês vão fazer a sua redação, você vai olhar lá onde está escrito proposta de redação e ver essa informação, lendo direitinho. Perfeito? Aqui a gente tem, observem comigo, a proposta de forma mais explícita, justamente para vocês saberem do que tratava, né? Com os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, era o tema do nosso Enem 2023. E você tem que tomar o cuidado de falar sobre cada uma dessas palavras que está no tema, porque se você deixa de usar uma das palavras, você pode, de repente, tangenciar o tema, que é não tratar ele de forma completa. Então, observem comigo as competências de uma boa redação. Então, como apresentar a proposta de redação e o tema em um texto dissertativo argumentativo em prosa, utilizando o conceito de várias áreas do conhecimento? Como é que eu vou fazer isso que me pede? Primeiro, o tema e a tese bem definidos. Então, na introdução do texto, deve estar clara a tese apresentada, o que você acredita sobre aquilo, quais são os temas que você acredita sobre aquilo, e o tema do texto, assim como o seu ponto de vista, já na introdução. Informações pertinentes, então você tem que utilizar conceitos e referências, podem ser dados, narrativas, bibliografias, citações, todos eles relacionados com o contexto da proposta e com o tema. Uma letra de uma música, por exemplo, que trata sobre uma série de televisão. Nós sabemos que tem produções televisivas que já trataram sobre domésticas. Citá-las, mostrar como elas podem ser úteis, ajudam também. A estrutura adequada e atenção ao tema, então o cuidado com o uso de trechos textuais fora da estrutura dissertativa, ou seja, você vai colocar uma narrativa, você não pode se demorar naquela narrativa, pode ser um trecho de 1 a 2 linhas ali só para situar o seu leitor. E sem cópia, não faça cópia ou paráfrase dos textos motivadores. Aqueles textos que vimos lá na proposta, texto 1, 2, 3, 4, não copie. Aquilo é só para te dar ideias sobre o tema. Pulando já para a nossa competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aí diz o nosso texto, o candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta de redação. Então vai tratar da coerência e da plausibilidade entre as teses apresentadas no texto, que é garantido pelo planejamento prévio escrito, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Projeto de texto é uma palavra-chave aqui, que o projeto de texto é você mostrar que você conseguiu planejar tudo o que você ia escrever, que eu apresentei lá na introdução as minhas teses, que eu consegui trazer essas teses nos meus parágrafos, que a minha proposta de intervenção tem a ver com aquilo que eu escrevi e que eu desenvolvi todas as informações que eu dei. Mais uma vez a nossa tabela, com no máximo 200 pontos, também na competência, né? Lá nos 200 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Mais uma vez, vai baixando a nossa nota até os 0 pontos em que você apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Na sequência, nós temos um mapa mental, se você quiser deixar registrado, que fala sobre o que é avaliado na competência 3, que é essa capacidade de escolher as informações mais relevantes, que nós temos a capacidade de defesa do ponto de vista, porque você selecionou a informação, relacionou, organizou e interpretou. Certo? Também temos lá um modelo de projeto de texto, como geralmente algumas pessoas sugerem. Um primeiro parágrafo com o tema mais a tese mais a citação do argumento 1 e 2, ou seja, as duas coisas que eu relaciono àquele tema. Um segundo parágrafo falando sobre o argumento 1, um terceiro sobre o argumento 2 e a quarta com essa proposta de solução.
Na competência 4, a gente tem aqui o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É costurar o seu texto, fazendo com que as partes sejam relacionadas. Então, são avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Então, o que eu vou usar lá? Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais, responsáveis pela coesão do texto, porque estabelece uma inter-relação entre as orações, frases e parágrafos, mostrar que você consegue desenvolver um texto tanto dentro dos parágrafos como entre os parágrafos. Então, cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Lá na minha tabela, eu tenho a nota básica, os meus 200 pontos, que articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. É usar bastante conectivos, conjunções que sejam adequados e que mostrem que você está relacionando as partes. Mais uma vez, a nossa nota vai baixando. Se você usa com bem, mas com algumas inadequações, você usa de forma mediana, ou se você tem insuficiente, e é importante dizer que esses 80 pontos, se você escreve o seu texto todo com um parágrafo só, você não pode passar aqui de 80 pontos. Então você tem que organizar em parágrafos, não é só um parágrafo. Lá nos 40 pontos, quando articula de forma precária, usa um aqui, um ali, muito raro, e o 0 ponto quando praticamente não usa. Mais uma vez, é algo raro, mas que também acontece nas provas, de você não usar nenhum articulador, nenhum conectivo. Quais são meus termos conectores? Aqui algumas ideias do que pode ser feito, né? Então, são esses elementos que ajudam a ligar ideias, períodos e parágrafos de um texto. Então, quando uma pessoa quer iniciar ali, né, articulando com a minha introdução, em decorrência disso, é preciso, porém, reconhecer, em detrimento dessa questão, outro fator importante, então isso aí está mostrando que está articulando lá em cima. E durante o parágrafo, a gente usa o contudo, além disso, ademais, porém, de acordo com o que se pede. Lá na conclusão, né, portanto, fica claro dessa forma, diante disso, que você já está mostrando que está encerrando. E para detalhar, cabe ao, é papel da, é função, quando você vai atribuir, como a gente vai ver na nossa quinta. Também ali, né, para solucionar, faz necessário o que, é imprescindível e justificativa. A fim de, com o objetivo de que algo aconteça, tudo isso são termos conectores que você pode estar usando para fazer essa articulação. E a competência 5, respeito aos direitos humanos, mas não só isso. O respeito aos direitos humanos é algo que já foi penalizado completamente na prova e agora se restringe à competência 5. Então, se você faz algo para privar as pessoas de liberdade ou para caçar os seus direitos, isso aqui vai ser penalizado com a nota 0. Mas não é só isso que é a competência 5. Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Mas, professor, eu não sou um deputado. Não, mas você pode colocar como um deputado fazendo algo. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busca uma sugestão, mesmo que minimamente enfrentá-lo. Então, a elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, é você demonstrar que você, ainda que não saiba tudo o que pode ser feito para solucionar aquele problema, mostre que pelo menos conhece um pouco do caminho, que você está exercendo a sua cidadania. Óbvio, você pode não chegar a ser um deputado, um vereador, para ficar sugerindo essas leis, mas você também é um cidadão e também participa desse quadro de cidadania. Observem comigo, então, a nossa tabela novamente da pontuação. Sendo a pontuação máxima uma elaboração muito bem proposta da intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Isso tem a ver com elementos. Para 200 pontos, você tem 5 elementos válidos, 164, 123, 80 pontos, 2 e 40 pontos, um elemento válido. E se você não apresenta uma proposta de intervenção,
aí você tira 0, ou se você também desrespeitar os direitos humanos. E como funcionam esses elementos? Aqui temos os elementos da proposta de intervenção. Você precisa de um agente. Quem vai realizar aquela ação? Pode ser o deputado, pode ser o governo federal, pode ser a polícia militar, depende da sua ação. O que esse órgão, o que essa pessoa, o que esse grupo vai fazer para solucionar aquele problema? Qual o modo que vai ser feito? Vai ser por um projeto de lei? Vai ser por ações sociais? A finalidade, qual vai ser o objetivo? Vai ser acabar com aquela problemática? E você vai detalhar um dos tópicos. Vai detalhar quem é aquele órgão, você vai detalhar a sua finalidade, como é que vai ser feito aquilo, ou o seu meio. Esse detalhamento é como você vai trabalhar. Existe também ali a situação de alguns elementos nulos. Nós devemos fazer, nós quem? É preciso conscientizar? Não, tudo precisa estar muito claro. Então, também temos ali apresentar uma solução eficaz, respeitar os direitos humanos, usar os verbos no modo imperativo. A proposta deve ser completa, preencher todos esses elementos e assim você vai alcançar a nota máxima da competência, perfeito? Espero ter sido claro. Falamos um pouquinho sobre redação do Enem, sobre as competências. Eu sei que é um pouquinho trabalhoso, requer um pouco de prática, a escrita é necessária, a leitura também é necessária, mas praticando a gente consegue chegar a um texto de excelência, perfeito? Agradeço a todos vocês. Como não há mais nada a ser explicado, vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.